Cada semáforo em uma grande cidade custa ao motorista médio 18 horas por ano. Isso não é uma falha de projeto. É um cálculo deliberado. Um semáforo não diz aos carros quando devem se mover. Ele diz à cidade como compartilhar o mesmo trecho de asfalto entre dois fluxos concorrentes de veículos, simultaneamente 24 horas por dia, sem nenhum operador humano parado na esquina. O mecanismo que funciona por trás daquele piscar de vermelho e verde é mais antigo que a internet, mais estranho do que a maioria das pessoas imagina e muito mais político do que parece. A unidade básica é chamada de ciclo. Uma rotação completa por todas as fases do sinal: verde para a via principal, amarelo, vermelho, depois verde para a rua transversal. Leva entre 60 e 120 segundos na maioria das cidades. Dentro desse ciclo, cada direção recebe uma divisão, sua parte do tempo total de sinal verde. Uma via principal movimentada pode receber 60% do ciclo, uma rua lateral pouco utilizada recebe 20%. Essa divisão não é aleatória. Um engenheiro a calculou, geralmente a partir de dados de contagem de veículos, e a programou em um gabinete controlador fixado em um poste na esquina do cruzamento. Portanto, toda vez que você está parado em um sinal vermelho, não está esperando alguém acionar um interruptor. Você está esperando a sua fase chegar no ciclo, como quem espera a sua vez em uma impressora compartilhada que nunca para de funcionar. A maioria das pessoas acha que os semáforos funcionam com temporizadores fixos. O mesmo ciclo todos os dias, independentemente de quantos carros realmente estejam ali. E, para ser justo, alguns ainda funcionam assim. Mas é aqui que essa suposição começa a falhar silenciosamente. Mesmo os sinais que operam com horários fixos hoje em dia não ficam presos a uma única configuração. Eles mantêm uma biblioteca de planos de sinalização, um para o horário de pico da manhã, outro para o meio-dia, outro para a madrugada, e alternam entre eles de acordo com o relógio. A cidade já está reagindo ao tempo. A questão é se ela está reagindo ao agora ou à última terça-feira. A verdadeira diferença nos semáforos modernos não está no hardware do poste. Está em saber se o sinal consegue perceber a demanda, detectar o que realmente está na fila à sua frente e ajustar ou reduzir o tempo do verde com base nesses dados reais. Um sinal que não consegue detectar nada é como uma reunião pré-agendada. Ele segue a mesma pauta, apareçam 300 carros ou apenas 3. Um sinal que consegue perceber a demanda é uma conversa. Ele escuta e depois responde. Mas é aqui que a coisa fica maluca. O que faz a escuta não é uma câmera, não é uma placa de pressão. É uma bobina de fio enterrada no asfalto sob os pneus dianteiros do seu carro. Esse fio conduz uma pequena corrente elétrica que cria um campo magnético na superfície da estrada. Um carro, basicamente um grande bloco de metal, passa sobre a bobina e distorce esse campo magnético. O controlador interpreta a distorção como a presença de um veículo. É exatamente o mesmo princípio de um detector de metais em uma fila de segurança de aeroporto, exceto que está embutido na estrada por onde você já passou milhares de vezes sem nunca pensar nisso. Esses dispositivos são chamados de detectores de laço indutivo, e as cidades vêm enterrando-os nas ruas desde a década de 1960. O controlador não está apenas contando carros, ele está acompanhando duas medições simultaneamente. A primeira é a taxa de fluxo, ou seja, quantos veículos passam pelo detector por hora, o que informa ao sistema o quão movimentada está a via em geral. A segunda é a ocupação, o percentual de tempo em que o detector está coberto por um veículo. Um detector que permanece coberto 80% do tempo significa que a via está quase cheia. Os veículos estão se movendo devagar, e a fila atrás do semáforo está longa e aumentando. Portanto, a fase verde é estendida. Um detector que registra 10% de ocupação significa que o trânsito está leve. Os veículos estão se movendo rapidamente. A fila é curta. Portanto, a fase verde termina mais cedo e a rua transversal recebe sua vez mais rapidamente. Esta é a parte que todo mundo ignora. O semáforo não está medindo carros. Ele está medindo tempo. Ele está calculando qual fração da via está ocupada em determinado momento e usando essa fração para decidir quanto tempo futuro alocar para cada direção. Isso não é um simples temporizador. Isso é um sistema de alocação de recursos em tempo real funcionando sob seus pneus toda vez que você passa por um cruzamento. Aqui está a surpresa. Esse único cruzamento, por mais inteligente que seja, não pode consertar uma cidade. É aqui que os semáforos atuados, aqueles que detectam e respondem localmente, encontram seu limite fundamental. Um semáforo atuado pode liberar seu próprio cruzamento mais rapidamente ao estender o verde quando a demanda é alta, mas não faz ideia do que está acontecendo no cruzamento a 2 quarteirões de distância. Portanto, ele pode fazer exatamente o oposto do que deveria.
Empurra rapidamente um grande grupo de veículos pelo seu cruzamento e, em seguida, despeja todo esse grupo no próximo semáforo, que está despreparado e ainda está no vermelho. Os carros se acumulam, a vantagem desaparece e o motorista parado naquela segunda fila não faz ideia de que o primeiro semáforo estava tentando ajudar. Resolver isso exige algo diferente. Isso exige semáforos que se comuniquem entre si, uma rede capaz de analisar todo o corredor ou grade de uma vez e resolver continuamente uma única questão. Como minimizamos o atraso total em todos os cruzamentos, e não apenas neste? Esses sistemas são chamados de controle adaptativo de semáforos e têm nomes como SCADS, SCUT e InSync. Eles não estão ajustando apenas um semáforo. Eles estão recalculando continuamente os tempos de ciclo, as porcentagens de divisão e os desvios de tempo em dezenas de cruzamentos simultaneamente, usando um panorama dinâmico da demanda captado por centenas de detectores. O resultado desse cálculo tem um nome que a maioria dos motoristas nunca ouviu, mas certamente já sentiu: onda verde ou faixa de progressão. É uma cascata coordenada de sinais verdes, cronometrada de acordo com o limite de velocidade de um corredor, de modo que um veículo viajando na velocidade certa encontra verde após verde após verde, sem precisar parar. Essa sensação de que a cidade está colaborando com você não é sorte. É matemática. Especificamente, é um cálculo sobre quanto tempo um grupo de veículos leva para ir de um cruzamento ao outro e um desvio pré-definido que posiciona o sinal verde seguinte exatamente no momento certo para recebê-los. O contraste é importante. Um sistema acionado sem coordenação em rede é como uma corrida de revezamento em que cada corredor otimiza seu próprio trecho sem se importar se o próximo está pronto. Um sistema adaptativo em rede é como uma corrida de revezamento em que cada corredor ajusta sua largada com base na posição de todos os outros corredores simultaneamente. Um produz trechos individuais mais rápidos, o outro produz uma corrida mais rápida. Nada disso começou com algoritmos. Tudo começou com um lampião a gás e um policial com muito azar. O primeiro semáforo do mundo foi instalado em Londres em dezembro de 1868, em frente ao parlamento. Era movido a gás, operado manualmente e projetado para controlar o tráfego de carruagens puxadas por cavalos em um cruzamento particularmente perigoso. Ele explodiu em poucas semanas, ferindo o policial que o operava e foi removido. Os semáforos desapareceram completamente de Londres pelas 4 décadas seguintes. O sinal elétrico chegou a Cleveland, Ohio, em 1914 e tinha apenas 2 fases, vermelho e verde, sem amarelo. Os motoristas relataram que a mudança de parar para seguir acontecia rápido demais para reagir com segurança, então a cidade adicionou um aviso, um alarme sonoro que tocava antes da troca de cor. Não era uma luz, era um alarme sonoro. O sinal amarelo só foi padronizado nos Estados Unidos em 1920, 6 anos completos depois que os semáforos elétricos começaram a funcionar. Durante 6 anos, esperava-se que os motoristas americanos intuíssem o intervalo entre parar e seguir sem qualquer aviso visual. A primeira tentativa de coordenação de sinais aconteceu em Salt Lake City por volta de 1917. Um operador ficava em uma torre com um relógio e um telefone, ajustando manualmente o tempo de 4 sinais para manter o fluxo do trânsito. Isso era considerado uma gestão avançada da cidade. Essa pessoa fazia por telefone e intuição o que os sistemas adaptativos modernos fazem em milissegundos com dados de sensores e softwares de otimização. O problema não mudou, apenas a velocidade da resposta mudou. Agora, olhe ao redor. Esse sistema tem funcionado ao seu redor durante toda a sua vida, e depois que você entende como ele funciona, começa a enxergá-lo em todos os lugares. A leve hesitação antes do sinal verde, aquele meio segundo em que nada acontece, é o intervalo de liberação total, um breve momento em que todas as direções ficam vermelhas, permitindo que um veículo que avançou o amarelo possa sair do cruzamento antes que o tráfego cruzado entre. O momento em que o seu sinal verde se estende por alguns segundos a mais do que o esperado é um fio enterrado informando ao controlador que a sua fila ainda está crescendo. A ambulância que parece pegar todos os sinais verdes está transmitindo um sinal de rádio à sua frente que força o próximo semáforo a abrir, um sistema chamado prioridade de sinal para transporte, e ele funciona automaticamente. O temporizador de contagem regressiva para pedestres não é um recurso de cortesia. Ele é um sinal secundário para todo motorista que o observa, informando exatamente quantos segundos restam antes que o semáforo mude, o que reduz de forma mensurável as colisões traseiras na linha de parada.
A seta de conversão à esquerda, que só aparece em determinados horários, foi colocada ali depois que um engenheiro de tráfego contou as conversões naquele cruzamento e identificou um período de pico específico que justificava uma fase protegida. O semáforo no cruzamento vazio às 2 da manhã, que ainda segue um ciclo completo de 90 segundos, nunca recebeu verba para uma atualização de detector. Ele está operando com o plano fixo para o qual foi programado décadas atrás, esperando por veículos que talvez nem estejam lá. O losango um pouco mais estreito cortado no asfalto perto da linha de parada na faixa de bicicleta é um detector de laço dimensionado para a menor massa metálica de uma bicicleta, instalado depois que ciclistas relataram ficar presos indefinidamente nos semáforos, porque os laços do tamanho de carros não conseguiam detectá-los. O sinal piscante de "não atravesse", que começa antes de você terminar de cruzar, não está dizendo para você se apressar. Ele está exibindo o número de segundos restantes na fase de pedestres, calculado a partir de uma velocidade padrão de caminhada de cerca de 1,2 metros por segundo. O semáforo de acesso na rampa de entrada da rodovia, aquele único sinal vermelho que controla a velocidade com que os carros podem entrar na estrada, não está te atrasando por crueldade. Ele está limitando a entrada de veículos para manter a densidade da rodovia abaixo do ponto em que o tráfego entra em colapso espontaneamente. O ônibus que atravessa os cruzamentos sem parar está recebendo um sinal de prioridade de um transponder instalado no próprio ônibus, e cada carro na rua transversal absorve um pequeno atraso para que o ônibus possa manter seu horário. A cidade que parece mais rápida para dirigir geralmente é aquela onde os semáforos foram planejados como um sistema coordenado desde o início, em vez de instalados cruzamento por cruzamento ao longo de várias décadas por diferentes empreiteiros usando controladores incompatíveis. A sensação de que os semáforos estão programados contra você às vezes é precisa. Alguns corredores arteriais têm semáforos que foram otimizados para o tráfego de entrada pela manhã e de saída à tarde, e eles realmente prejudicam os motoristas que vão na direção oposta. O sinal vermelho extra longo que você experimenta depois que um semáforo claramente pulou uma fase significa que o controlador chamou o verde para uma direção sem veículos, esperando, deu a fase completa mesmo assim, e só voltou para você depois que aquela janela vazia expirou. Toda vez que um grande empreendimento é inaugurado perto de um entroncamento, engenheiros de tráfego passam meses recalculando os planos de temporização dos cruzamentos ao redor, porque um novo destino muda os padrões de viagem de milhares de trajetos simultaneamente. O operador do Centro de Gerenciamento de Tráfego, que pode acessar qualquer semáforo da malha urbana em uma única tela e controlá-lo manualmente, faz exatamente isso durante grandes incidentes, segurando fases, estendendo sinais verdes, criando caminhos artificiais de liberação para veículos de emergência em tempo real. Existe uma verdadeira compensação escondida em tudo isso. Um semáforo pode ser ajustado para mover o maior número possível de veículos por hora, ou pode ser ajustado para dar o mesmo peso a pedestres e ciclistas, ou pode ser ajustado para minimizar as paradas e partidas dos veículos, reduzindo assim as emissões, ou pode ser ajustado para estender todos os intervalos de sinal vermelho próximos a escolas durante os horários de saída. Não é possível maximizar totalmente todos esses objetivos ao mesmo tempo. Cada divisão de fase é uma decisão sobre de quem o tempo importa mais naquele momento. Cada duração de ciclo reflete uma escolha de julgamento. Os números parecem técnicos. As escolhas por trás deles não são. A maioria dos semáforos no mundo ainda opera com planos de tempo fixo porque sistemas adaptativos exigem infraestrutura de comunicação, equipe de manutenção treinada e licenciamento contínuo de software que a maioria das cidades não pode pagar. A diferença entre o que os melhores sistemas adaptativos podem fazer e o que a maioria dos cruzamentos realmente faz é enorme, e trata-se principalmente de uma diferença de orçamento, não de conhecimento. Mas é assim que isso está mudando. Sistemas de veículos conectados permitem que os carros transmitam sua velocidade e posição diretamente para os controladores dos cruzamentos, de modo que o semáforo sabe que uma fila está se formando antes mesmo do detector confirmar, como se o cruzamento pudesse ver os carros chegando a 2 quarteirões de distância. Controladores com visão computacional, usando câmeras comuns e aprendizado de máquina, agora conseguem detectar não apenas carros, mas também ciclistas, pedestres, robôs de entrega e patinetes elétricos, e alocar o tempo de fase para cada um separadamente. Testes iniciais de semáforos controlados por IA em várias cidades mostraram reduções significativas no tempo médio de viagem e no tempo de ociosidade dos veículos, embora os resultados variem bastante. O algoritmo mais inteligente ainda apresenta desempenho ruim em uma rede com detectores defeituosos e linhas de comunicação sem manutenção.
Uma versão da pesquisa sugere que a restrição determinante para o futuro da gestão do tráfego não é o algoritmo. É a qualidade dos dados que a via transmite. Um semáforo não é uma infraestrutura que diz quando você deve ir. É uma cidade fazendo um argumento contínuo sobre de quem valoriza o tempo, o que considera segurança, como acredita que o deslocamento deve funcionar. Cada divisão de fase é uma política. Cada ciclo que nunca recebeu um detector é um orçamento que acabou. Os semáforos não estão comandando a cidade. Eles são o argumento que a cidade trava consigo mesma sobre o tempo, e ele nunca termina.